com lucro. Por que o lucro não fica com você? Por que o lucro do day trade, por que o lucro do trade não fica com você? Você até faz, mas não consegue manter. Você até acerta algumas operações, talvez você tenha uma boa assertividade, né? Talvez você sente que você sabe operar, mas o lucro ele não fica com você. Você consegue explicar isso? Você já parou para pensar isso? Porque às vezes a gente fica muito viciado ali, né, em olhar pro loss, a gente fica viciado em olhar para tentar resolver algumas questões e a gente esquece de se fazer perguntas simples, tá? Mas o que tem por detrás disso? O que tem por trás disso? O que tem por, o que tem a ver com isso? Onde é que eu posso estar errando? Além do loss, além do não aceitar o loss, mas o que está tendo de errado que está me levando a não aceitar o loss, por exemplo? Que é o que eu sempre aviso aqui, sempre gosto de discutir isso, inclusive com os meus alunos lá dentro da mentoria, que é o seguinte: a nossa visão precisa ir também para os gatilhos que estão causando os problemas. Os gatilhos que estão causando os problemas. Então, ao invés de olhar sempre para o loss, cara, eu não aceito loss. Ontem, por exemplo, um exemplo clássico que acontece muito. Ontem na caixinha um rapaz mandou, eu coloco lá, né? Mercado, vida, problemas ou dúvidas. E aí a pessoa mandou assim, bloqueio de escassez. Bloqueio de escassez. E aí eu respondi pra ele, falei, cara, eu entendo até o que ele quer dizer, né, com bloqueio de escassez, mas não quer dizer nada. Bloqueio de escassez, o que o bloqueio de escassez diz sobre o problema dele? Nada. Será que o problema dele é não conseguir, Carol, eu tenho dificuldade em investir dinheiro porque eu não me sinto digno, eu tenho dificuldade em gastar dinheiro comigo porque eu não me sinto digno. Aí já é um problema de merecimento, né, já entra em outros pontos. Carol, eu tenho medo de arriscar e o dinheiro não retornar. Eu gasto mal e eu gasto mal, mas a história que eu conto pra mim é que eu tenho pouco dinheiro, mas na verdade eu gasto mal. Se eu soubesse direcionar o dinheiro certo, talvez eu gaste demais com bebida, talvez eu gaste demais com roupa, talvez eu gaste demais com coisas que não é pra gastar, eu gasto demais com viagem, eu gasto demais com comida. E aí eu coloco, e aí a história que eu conto pra mim é que eu tenho, que tá me faltando dinheiro. Na verdade isso aí, então qual é o nome disso? Uma desorganização financeira. E por que eu tô falando isso? Porque o lucro não ficar com você, existe alguns pontos que muitas vezes você tá chamando ali de, eu tenho muito loss, eu não sei parar do loss, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, quando na verdade você não tá olhando pros gatilhos, pro real problema. Então, por exemplo, essa coisa do bloqueio de escassez. Muitas vezes essa coisa de bloqueio, eu sou escasso, eu tenho escassez, nada mais é do que um termozinho bonito que você usa para não dizer eu tenho medo. Eu tenho medo. Às vezes é só isso. E como eu disse, às vezes é essa coisa, tipo, Carol, meu problema é gastar demais, eu tenho desorganização financeira. Carol, meu problema é não saber lidar com minhas emoções, eu sou desorganizada emocionalmente. Carol, meu problema é falta de coragem. Meu problema é falta de atitude. Meu problema é que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Dê nome para as coisas. Essa é a primeira fase que você precisa vencer em todo problema que você queira resolver, seja em mercado ou seja fora. Dê nome para as coisas. Meu relacionamento tá ruim, tá bagunçado. O que tá acontecendo? Existe muito ciúmes? Ciúmes de quê? Existe falta de comunicação? O que vocês não estão conversando? Cara, eu tenho problema com o dinheiro não fica comigo, eu tô sempre gastando com o quê? Gastando com o quê exatamente? Olha, puxa ali seu cartão de crédito. Tem gente que leva a vida financeira e isso ela acaba levando pro mercado, mesmo no modus operandi, que é o seguinte: eu não vou nem olhar, porque eu não quero nem ver como é que tá. E aí a pessoa paga o cartão, não vê como tu gastou, só se vira ali para poder fazer o pagamento. Ela não quer olhar ali os Pix que ela fez durante a semana. Fala, nossa, o dinheiro sumiu, eu tinha dinheiro na conta, o dinheiro sumiu. Mas eu não vou nem olhar. E aí vai levando dessa forma. Você tem que ter intimidade com o dinheiro. E se você quer ser trader, se você quer ser um trader profissional, o teu lado financeiro tem muito a ver com como você vai agir lá no mercado. Então tem uma relação. O jeito que você lida com suas emoções, o jeito que você lida com o trabalho, o jeito que você lida com o dinheiro vai definir o tipo de trader que você vai ser. Entende? Porque se você é desorganizado financeiramente, aquilo vai reverberar de alguma forma no mercado. Ou se você é muito seguro na tua vida financeira, então, Carol, eu sou do tipo que não gasto não, eu sou do tipo o famoso mão de vaca, né? O famoso mão fechada. Você também vai ter dificuldade de entrar no mercado. Então, querendo ou não, você tem que ter um tipo de relação saudável com suas finanças. E qualquer tipo de relação exige o quê? Intimidade.
Qualquer tipo de boa relação, né? Uma boa relação, ela é pautada em intimidade, em níveis, claro. Você tem uma intimidade com sua esposa que você não tem com sua cunhada, você tem uma intimidade com uma amiga ou com um amigo que você não tem com sua esposa. Então, entende? Mas você tem que existir algum nível de intimidade. Se você está olhando para o seu dinheiro de uma forma irresponsável, de uma forma tipo, no famoso não vou nem olhar, não quero nem entender o que está acontecendo aqui, eu não vou nem olhar quanto tem na minha conta. Tem gente que coloca a conta ali, o que tem na conta, invisível, porque ele não quer nem ver. Ele não quer nem ver quanto tem na conta, quanto gastou, mas precisa de intimidade, precisa lidar com essa realidade. Mas, basicamente, eu trouxe aqui 5 motivos comuns, né, que faz o lucro não estar ficando com você. Pode ter certeza, se você tem dificuldade de ver lucro no mercado, você está errando ou no 5 ou em um desses 5. A primeira coisa é a inconsistência no comportamento. Inconsistência no comportamento. Eu tive algumas aulas de mentoria e eu tive que falar sobre isso em todas as aulas. As aulas não são padronizadas, né? Eu sinto ali em relação ao aluno, mas ontem eu falei dessa questão em todas as aulas. Que é, se você tem um comportamento aleatório, teus resultados vão ser aleatórios, meu jovem. Filho, presta atenção. Como você quer ter resultados padronizados, ou seja, padronizados que eu digo no sentido de sempre positivo, ou a maioria positivo, ou seja, em algum nível de padrão, se os teus comportamentos oscilam. Se você deixa o teu emocional falar mais alto, e assim, é da nossa natureza humana oscilar. Tem dia que você acorda mais motivado, tem dia que você acorda mais corajoso, tem dia que você acorda mais medroso, tem dia que você acorda mais feliz, tem dia que você acorda mais triste, tem dia que você acorda mais reflexivo, ok. Mas a partir do momento que você não tem um plano de trading, que vai te trazer de forma automática o que precisa ser feito, você vai agir dessa forma. Você vai agir com base no impulso. E trader que trabalha com impulso não vai ver lucro, o lucro não fica com ele. Justamente porque ele vai oscilar. Vai ser a famosa montanha-russa de emoções. E montanha-russa de emoções, montanha-russa de resultados. Percebe? Então essa inconsistência no comportamento, o teu comportamento ele precisa estar travado. O teu pré-trade ele precisa estar travado. O que você faz depois do primeiro loss precisa estar definido. O que você faz depois do primeiro acerto precisa estar definido. Se você acerta a segunda operação, você precisa estar com tudo definido. Então veja que geralmente a inconsistência no comportamento tem a ver com a falta de plano que está dizendo, faça isso e isso. Que é o que eu chamo que na psicologia chama de intenção de implementação. Se tal coisa acontece, eu faço tal coisa. E não, você fica solto. Aí por isso que tem dia que você faz 10 operações. E por isso que tem dia que na segunda operação você já está com medo, porque está dependendo do que você está sentindo no dia. E a gente vai variar. Não dá para confiar simplesmente no que a gente vai estar sentindo, porque isso vai variar. São várias e várias e várias e várias variáveis. Uma notícia, às vezes você está super bem, uma notícia que você viu, uma coisa que chegou no seu grupo de família, um problema que chegou para você, já muda totalmente o teu humor. Normal, somos seres humanos. Só que se isso fica te atingindo em relação ao mercado, é complicado. E veja, vão ter problemas que precisam te tirar do mercado, mas você precisa entender qual é o nível de problema, certo? Se a gente for esperar também, Carol, então eu vou ter que viver sem problemas para conseguir operar, para conseguir estar bem no mercado. Não. Mas você tem que saber qual é o nível de problema, quais são os tipos de problema que te tiram do mercado. Porque se você for esperar também a vida não ter problema nenhum, você não opera, né? A verdade é essa. Então, esse é o primeiro ponto, inconsistência no comportamento. Segundo ponto, vício em operar. Vício em operar. Semana passada a gente falou sobre isso, que tem a ver com a dependência emocional, né? Com a dependência emocional no mercado. Esse vício em operar faz o trader estar no mercado para sentir alguma coisa ao invés de estar para fazer dinheiro. Presta atenção que isso aqui é muito comum e é muito importante você entender isso. Se você está com um tipo de relação com o mercado, onde você entra para sentir algo, para sentir adrenalina, você está viciado no que o mercado te causa, você tem um problema. Se você não está viciado, você está caminhando para um vício. É claro que tem outras coisas que a gente precisa olhar. Bom dia, prima! Beijo! Bom dia, beijo! Saudade! Então, é claro que você precisa observar outras coisas, mas esse é um sinal. Se você tem problema, por exemplo, se eu falo assim, amanhã
você não vai operar. Esse resto de semana você não vai operar. E você tem dificuldade, cara, você tá caminhando sim para um comportamento vicioso. E aí, é o que eu falo há muito tempo. Viciados não lucram. Viciados não lucram. Certo? Então, se você tá no mercado para sentir alguma coisa ao invés de estar para fazer dinheiro, tem alguma coisa errada. E aí, esse pode ser um dos motivos. Então, você tem que criar um tipo de relação muito mais saudável com o mercado. Muito mais tranquilo com o mercado, não de dependência. Tem trader que quer ficar horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas na frente do gráfico, sem necessidade. Ontem também um rapaz me perguntou na caixinha que ele falou que ele opera com o mercado, ele opera com tempo cronometrado, né? Ele me explicou muito bem, mas o que eu imagino? Ele deve trabalhar com outra coisa, certo? Ele deve trabalhar com outra coisa. E aí, ele tem pouco tempo para operar. E ele me perguntou se isso atrapalharia ele. Eu falei, não, na verdade isso pode te ajudar. Porque diferente do que a maioria dos traders acham, tem uma fase, que é a fase da grande, que a grande maioria tá, né? Que é aquela fase de, cara, eu não tô me encontrando aqui no mercado. Que quanto menos tempo você colocar pro mercado, melhor. Isso é totalmente contra-intuitivo, né? Você acha que você tem que dar, não, cara, quando eu tô operando, eu tô no simulador. Quando eu tô no simulador, eu tô estudando. Quando eu tô estudando, eu tô vendo alguma aula sobre o mercado. Você tá se tornando uma pessoa dependente do mercado. E isso vai estimular um comportamento vicioso. Porque começa a ficar pesado. A tua relação com o mercado começa a ficar pesada. Então, cuidado com o vício em operar. Começa a observar coisas, começa a trazer... É o trader CLT, Guilherme. Muito, muito bom. É o trader CLT. E é engraçado, né? Engraçado e triste ao mesmo tempo. Porque a gente, todos nós, tá? Todos nós, pelo menos 99% aí, entra no mercado, a gente entra no mercado com aquela coisa de eu quero ser livre. Eu quero ter liberdade, eu quero fazer meus horários, eu quero poder, se precisar, ir fazer um exame, se precisar viajar, se precisar resolver qualquer coisa, eu quero ter tempo, eu quero ser trader para isso. E a pessoa vai, daqui a pouco, sem perceber, ela está escrava do mercado. Ela nunca mais praticou um hobby, ela nunca mais saiu com as amigas, ela nunca mais saiu com os amigos, ela nunca mais conseguiu realmente passar um final de semana totalmente presente com a família. Ele virou escravo do mercado. Bicho, por isso que eu falo, lembre todo dia do que te fez querer ser trader. Presta atenção, lembre todo dia do que te fez querer ser trader. Porque senão você vai se perder. A gente se perde, bicho. O mercado tem o canto da sereia, ele vai te puxando, daqui a pouco você já está entrando num quadro muitas vezes depressivo, sua autoestima já está no chão, você só vive frustrado, todo dia você vai dormir mal, porque você está se sentindo mal, eu deveria ter feito isso. Até no dia que você bate meta, você se sente mal. Fala, nossa, mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito melhor. E aí, quem já tem um espírito, quem já tem uma personalidade que se cobra ainda mais. Quem tem uma personalidade que de se cobrar, começa a se cobrar ainda mais. É ou não é? Quem passa por isso? Coloca o foguinho nos comentários. Então, tem que ter cuidado com isso. Tá? É uma das coisas que eu mais chamo a atenção e um dos problemas que mais enfrento lá com os alunos da mentoria. A pessoa entra naquele gás, eu falo, não, opa, bora reorganizar a rotina aqui, porque eu quero você talvez um pouco mais fora. Não é hora de você estar aprendendo nada. Geralmente essa é uma das características dos alunos que chegam na mentoria. Alguns não, mas a grande maioria sim. Já sabe demais, já tá numa obesidade mental. É geralmente essa galera que eu consigo ajudar, que eu ajudo ali na mentoria, né? Que é a galera que já sabe operar, mas tá perdendo pras emoções. E geralmente tem a ver com isso. Então fica de olho nisso, tá? Terceiro motivo, né? Que faz o lucro não ficar com você. Gestão emocional fraca. Aí vem ansiedade, vem frustração, vem ganância, vem a incapacidade de parar na hora certa. E quando eu falo de parar na hora certa, eu tô falando tanto de dia de stop quanto de dia de game. Uma dificuldade de lidar, né, com as regras. Essa gestão emocional, o que vai mudar? Né? O que muda as emoções? Experiência. O que muda a emoção é a experiência. Então, muitas vezes, o que está faltando para você como trader é ter um lastro, é ter tarefas específicas sendo feitas para que você melhore sua autoconfiança, para que você melhore sua comunicação interna, ou seja, nova experiência. Para que você se sinta capaz de realizar o que você tem para realizar no mercado. Para que você seja capaz de obedecer o que você precisa obedecer no mercado. Então, gestão emocional fraca. É uma gestão emocional, na verdade, não é nem fraca, mas é uma gestão emocional errada. Talvez você esteja direcionando da forma errada porque você está deixando a ansiedade falar mais alto, o medo, a falta de confiança, a desorganização falar mais alto, porque está faltando experiência nova.
Tá faltando um lastro, tá faltando um histórico. Tá faltando você passar por um tempo de, tá, beleza, bora ver o que acontece. E assim, ó, se permita fazer coisas novas. Se permita fazer coisas novas no mercado. Se permita tentar coisas novas. Tem muita gente que fica presa naquela coisa, Carol, eu já tentei de tudo. Meu amigo, você não tentou de tudo. Se você tivesse tentado de tudo, você já teria achado uma solução. Eu consigo te garantir. Consigo te garantir. Mas tem gente que tá apegado, né, a algumas coisas. Eu tive uma aluna recentemente que ela tinha um grupo, né, um grupo de trade, não vou entrar em detalhes, mas esse grupo atrapalhava ela em todas as aulas, eu bati nesse ponto com ela. Esse grupo mais atrapalhava ela por diversos motivos do que ajudava. E você vê que ela tinha um apego ali, tá ali, por diversos motivos também. Ela tinha um apego, tá ali. E aí uma das coisas que eu falei pra ela foi: você tá apegada a coisas que não estão funcionando, simplesmente pelo apego. Para que você tenha novos resultados, você vai precisar agir de uma nova forma. É agindo de uma nova forma, é fazendo novas coisas que você terá novos resultados. Então, Carol, mas aí, mas eu vou... Nossa, e se eu perder dinheiro? Você já tá perdendo dinheiro fazendo o que você tá fazendo. Se permita viver coisas novas, se permita fazer coisas novas. Carol, mas se eu fizer assim e tal, eu vou ficar no prejuízo. Você já tá no prejuízo dessa forma. Mas isso aqui tá funcionando. Tá funcionando como? Se você não tá vendo lucro no final do mês. Ou se você não tá vendo lucro, mas você não tá vendo nenhum tipo de avanço. Não tem alguma coisinha que tá faltando ali? Tem algum pontinho que tá faltando? Tem alguma linha ali que tá faltando? Quarto motivo. Ausência de rotina mental. Essa aqui eu vou bater para sempre e sempre. Pessoas que começam um dia no automático, pessoas que começam a operar já no automático, pessoas que misturam trabalho, misturam outros afazeres com o mercado e não faz a quebra, não entra no eixo para o mercado, você vai ter dificuldade. Você vai entrar lá no primeiro ponto que a gente falou da montanha-russa de emoções e montanha-russa de resultados como consequência. Você precisa de uma rotina mental, você precisa se preparar. Inclusive lá no TMD, no treinamento de mais disciplinado, você tem acesso a quase 90 lives. Além de todo o treinamento, além dos outros módulos, um dos módulos bônus é o módulo de lives pré-trading, que estão lá. Você pode acelerar ali, coloca no 1.5, 2.0 para você ouvir. Carol, eu quero ouvir pro trabalho, eu quero ouvir no fone, eu quero ouvir de operar, eu quero colocar no meu pré-trade. Tem diversos alunos que até hoje usam as lives para o pré-trade. Que é um tipo que são lives tipo essa, né? Que eu trabalho lá com mentalidade, tá lá tudo certinho, com o nome, os temas, você pode escolher, não precisa vir na ordem. Né? Uma coisa, você pode escolher primeiro a 30, depois assistir a 2, depois assistir a 15, não tem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, as lives é uma forma de você, trazer essa mentalidade. Fala, tá, beleza, eu tava com outros problemas aqui, deixa eu entrar no eixo para ir pro mercado, deixa eu entrar no mercado muito mais focado, é assim que você vai ver lucro, é assim que você vai colocar lucro no bolso. Não entrando no mercado no automático, às vezes tá com um problema ali, surgiu um tempo, eu vou entrar. Eu tô com vontade de operar, vai operar. Cara, você vai estar tomado pelas emoções. Você vai estar tomado pelas emoções. Então tem algumas atitudes que você precisa tomar. Você tem que fazer, né, um bom pré-trade. O Cida falou, assisto toda semana. Tá vendo? Gente falou, amo as lives, é meu pré-trade. As lives estão lá. No TMD, se você quer receber o acesso ao TMD, né, se você quer ver a página do TMD, ver todas as informações para entrar, pode digitar disciplina aí que vai chegar no seu direct, tá? Eu vou te mandar no direct, digita disciplina. Se você tá vendo essa live, né? Se você tá vendo ao vivo agora. Se você tá vendo pelo YouTube, a descrição vai estar aqui no link desse vídeo. O link vai estar na descrição desse vídeo. Mas você precisa trazer essa quebra. Você não pode estar misturando as coisas. Misturar essas coisas, acordar de qualquer jeito, não ter um pré-trade, não ter organização, tá fazendo você ter dificuldade na hora que você quer a concentração, na hora que você precisa da concentração. Na hora que você precisa da concentração, ela não vai vir porque ela não foi trabalhada. Na live da semana passada a gente falou sobre isso. O que você faz nos primeiros minutos do dia vai definir, né, o resto do seu dia. Isso é verdade, isso é neurociência. Não sou eu que estou falando, é a neurociência que está falando. Percebe? Então, você precisa parar de trabalhar de forma automática e ter uma quebra. Tudo bem, muitas vezes a gente está com outros problemas, está com outras coisas para resolver, é da vida. Né? O que a gente chama de problema, muitas vezes, é só a vida acontecendo. Não é exatamente um problema, é a vida acontecendo. Mas você precisa falar, beleza, agora deixa eu acionar meu lado trader. Deixa eu ligar meu lado trader.
E é isso, você faz como? Você faz com assistindo a live, assistindo podcast, você ouvindo alguma coisa. O meu método é sempre ouvir também, tá? A leitura me ajuda, mas eu gosto muito de ouvir também. Então, vira e mexe, eu tô sempre ouvindo algum conteúdo. Porque isso me mantém no eixo. E eu sei que eu preciso estar no eixo. Você também precisa estar no eixo. O Kelvin falou, lá no TMD a criação de rotina e métodos smart foi um divisor de águas. Isso aí já tá, não é nem nas lives, isso é no próprio treinamento, né? Tem um módulo do próprio treinamento. O treinamento em 10 dias, sua cabeça já é outra. Ontem me perguntaram qual é a diferença, né? Carol, qual é a diferença? Eu já vejo todos os seus vídeos e eu tô com... Eu não sei se entra pro TMD. Qual é a diferença, né? Eu já vi tudo do seu YouTube, vai ter alguma diferença? Falei, vai. No TMD você tem tudo organizado, você não tem vídeos soltos. Tá tudo organizado, você vai ver pela ordem ali o treinamento, depois o módulo de gerenciamento, depois o módulo de inteligência emocional, tem um módulo lá com atitudes que você tem que ter pro início de mês para terminar seu mês positivo, ou seja, tudo que você precisa olhar no início de mês para conseguir melhorar a performance no mês. Então, é organizado, são tarefas específicas, com início, meio e fim. Tá? Se você, de novo, se você quiser receber todas as informações sobre o TMD, digita disciplina aí, comenta disciplina aí nos comentários que você vai receber no direct, tá? E se você estiver vendo pelo YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo. Quinto motivo. Falta disciplina real. Vou até colocar aqui. Falta disciplina real. O que é disciplina real? É a disciplina verdadeira. Carol, o que você chama de disciplina verdadeira? Eu chamo de disciplina verdadeira, disciplina real, aquela disciplina que faz sentido pra você no momento. Uma coisa que acontece demais na mentoria individual também é isso. Mães, às vezes com filho pequeno, grávidas, eu tô atendendo, inclusive, tem uma aluna nesse exato momento, né, ativa nesse exato momento, ela tá grávida, ela tem 2 filhos e tá grávida, tentando num certo sofrimento porque querem agir da mesma forma que um cara com 26 anos, sem família nenhuma, tendo já, sei lá, 3 anos de mercado, tá agindo em relação à disciplina. A disciplina verdadeira é aquela que compete a você. Disciplina verdadeira, a disciplina real é aquela que você consegue agir. Então talvez você esteja travado em relação à disciplina no mercado porque você está tentando seguir uma disciplina errada. Percebe? Você está tentando adaptar algumas coisas sem entender o fundamento delas. Então, em gerenciamento tem fundamento. Em relação à mentalidade tem fundamento. Em relação a pré-trading tem fundamento. Em relação ao horário tem fundamento. Se você pega os fundamentos da coisa, você consegue ter muito mais flexibilidade. Entenda o seguinte, disciplina é um músculo. Disciplina é um músculo. E talvez o seu esteja atrofiado. Disciplina é um músculo e talvez o seu só esteja atrofiado. O que a gente faz para o músculo crescer? Treino. A disciplina também é treinável. Você pode estar se sentindo fraco, você pode estar se sentindo mal, você pode estar se sentindo frustrado em relação ao mercado. E você não é fraco, você só está mal treinado. Eu consigo te garantir isso, você só está mal treinado. Mal treinado para receber o loss da melhor forma, de uma forma tranquila, com um olhar de aprendizado, para falar, não, aqui eu tenho que parar, aqui eu tenho que continuar, agora eu paro, agora eu continuo. Agora que aconteceu isso, eu faço isso, agora que aconteceu essa outra coisa, eu faço essa outra coisa. Mas você vai seguir uma disciplina real. Uma disciplina onde tem tarefas específicas, onde você começa olhando para fora. Você olha para fora. Ao invés de estar tentando resolver só a questão no mercado. Se você tentar resolver a sua questão no mercado, dentro do mercado, você vai ficar preso. Você vai ficar preso. Você tem que olhar para você como pessoa, para tarefas específicas. Tanto é que lá no TMD tem tarefas específicas que não tem nada a ver com trading, tá? Tem coisinhas que você vai ter que mexer e falar, poxa, isso aqui... E coisas fáceis, não são coisas difíceis, não são coisas simples. Você vai nem acreditar e falar, nossa, mas fazendo isso já vai alterar, você vai ver que sim. Você vai ver que sim, você vai fazer diferença. Por quê? Porque a disciplina é um músculo. E ela é treinável. Só que ela não é treinável necessariamente dentro do mercado. Você melhorando a tua comunicação interna fora, você melhora a tua comunicação interna dentro. E é tudo que um trader precisa, melhorar a comunicação interna, a conversa que você tem com você mesmo. Porque parece que tem 2 traders, né, enquanto você está operando. Tem aquele que faz, que fala o que você tem que fazer e aquele que muitas vezes não consegue seguir.
Aquele que tem dificuldade. Aquele que parece que não te obedece. Aquele que parece que tá com raiva, tá inconsciente. Ele fala, meu Deus do céu, esse lado tá fazendo tudo errado, mas tem um lado seu que sabe que a coisa tá sendo feita errado. Então entenda o seguinte, a maioria dos traders, a maioria das perdas, na verdade, não acontece por falta de conhecimento. Não acontece por falta de conhecimento. Mas acontece por conta dessa comunicação interna errada. Acontece pelo excesso de impulso. Acontece pela falta de uma gestão emocional mais qualificada, uma gestão emocional mais forte, uma mente mais calejada. É o que a gente chama de mente calejada, uma mente mais forte, que é o que chama de mente blindada, a gente chama de mente calejada. É que você, às vezes você está assim, ó, a uma decisão de se tornar consistente. Às vezes você está a uma decisão, um desapego. Uma coisinha que você fala, bicho, isso aqui realmente está me atrapalhando, eu preciso parar com isso aqui, eu preciso parar com essa atitude, eu preciso sair desse grupo, eu preciso sair disso, eu preciso parar de acompanhar fulano. Às vezes você está a uma decisão de ter resultados. A uma decisão de ter resultados. E na grande maioria das vezes, dentro do seu coração, você sabe qual é essa decisão. Às vezes é só que, muitas vezes essa decisão vai te tirar da zona de conforto, que ninguém quer sair. Muitas vezes essa decisão vai te exigir coragem, vai te colocar em algum nível de desconforto, mas é esse desconforto que vai fazer você crescer, é esse desconforto que vai fazer você avançar. Não existe crescimento sem algum nível de desconforto. Não existe crescimento sem algum nível de desconforto. Sempre tem algum nível de desconforto. Só que veja, muitas vezes você está apegado ao desconforto que você já está, porque agora também não está bom. Então é você trocar a dor. E entre as dores, meus amigos, entre as dores, se você puder escolher, escolha aquela que te leva para frente. Escolha aquela dor, aquele desconforto que você sabe, eu tô passando por isso, mas é para melhorar. Eu tô passando por isso, mas é para avançar. Eu tô passando por isso, mas é para progredir. Escolha a dor que te leva para frente, tá? Como eu falei, se você quiser informações sobre o treinamento Trader Mais Disciplinado, digita disciplina aqui, vou dar um tempinho para quem quiser digitar. Você vai receber no direct todas as informações para você fazer parte. Lá você tem acesso, você tem um espaço para dúvidas, você tem espaço para comentários. R$25 por mês. Se você tiver interesse, o link vai estar na minha bio também. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo. Veja todas as informações que vai fazer parte, tá? Quando entrar, me manda uma mensagem. Carol, eu sou do time TMD, tá? Quando eu entrar, me manda uma mensagem. Eu sou do time TMD. Vou amar saber que você agora faz parte desse time dos traders mais disciplinados desse país, tá certo? Tamo muito junto. Fica com Deus. Trabalhe, estude, treine, reze. Vencer será inevitável. Tchau!